Amém? Então vamos lá. Eu queria começar esse capítulo 12, que é um capítulo bem polêmico. É o capítulo que fala sobre alguns instrumentos, alguns objetos simbólicos, e algumas pessoas fazem uma certa confusão nesse capítulo. Ele tem um título, A Mulher e o Dragão. É um tema, o capítulo 12 e o capítulo 13, ele tem um tema bem longo, então vou tentar ser mais rápido do que eu já sou. Eu sempre sou bem acelerado na fala para poder dar tempo e ficar alguma coisa mais compacta. Então hoje eu estou um pouco preocupado porque eu queria inserir o capítulo 14, mas eu acredito que não vai ser possível. Então, mas se bem que o capítulo 14 é algo bem subjetivo, a gente já falou um pouco disso quando falou do Apocalipse capítulo 7, dos 144 mil escolhidos. Ele vai finalizar ele encerra a missão dos 144 mil escolhidos. Tem um ponto interessante onde nós vemos anjos ministrando o evangelho. Isso fala também no Apocalipse capítulo 14, mas eu não quero me deter nesse ponto, vou focar no 12 e 13, porque nós temos muita coisa para falar. Então, no capítulo 12, ele inicia falando sobre o título inicial, é a mulher e o dragão. Então, eu queria iniciar falando sobre isso, a mulher e o dragão. Quem é a mulher e quem é o dragão? Então, o dragão ele está bem óbvio. Você pode ver no verso 9, ele já fala quem é o dragão. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado. Então o dragão ele já está explícito no próprio capítulo 12, não tem o que ter dúvida, não tem nenhum tipo de controvérsia, eu não posso, nós já falamos sobre isso na primeira lição, como entender o Apocalipse, nós falamos que isso faz parte da hermenêutica, que você precisa utilizar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, essa é a melhor interpretação que existe, e a gente precisa seguir essa linha. Então, no próprio capítulo 12, ele já fala quem é o dragão. Eu não posso querer inventar outra coisa. Porém, essa mulher, ela cria... existem duas linhas de interpretações para ela. A interpretação cristã evangélica e a interpretação cristã católica. Os católicos dizem que essa mulher é Maria, a Virgem Maria, e os evangélicos dizem que essa mulher é Israel. Então, existe essa dúvida. Por que que nós acreditamos que é Israel e não Maria? Por causa dessa linha de interpretação, que nós usamos a própria Bíblia para interpretar a Bíblia. Então, no verso 1 diz assim, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, esses sinais, estrela, sol e lua, ele é utilizado para designar, para apresentar Israel. Você pode ver isso no Gênesis capítulo 37, quando José, eu não vou ler o capítulo, ele é um pouco longo, mas quando José ele tem um sonho sobre aquilo que iria acontecer na sua vida, e ele tem o primeiro sonho com feixes de trigo, e o segundo sonho ele sonha com o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando. E o próprio Jacó, o seu pai, o pai de José, ele interpreta esse sonho da seguinte forma: será que você está insinuando que eu, a sua mãe e os seus 11 irmãos estariam prostrados aos seus pés? Alguma coisa desse tipo. Então, se você ler o capítulo 37, você terá um maior entendimento sobre isso que eu estou falando. Mas o Jacó, ele interpreta o sonho de José, dizendo que ele era o sol e que Raquel, a mãe de José, era a lua, e os 11 patriarcas de Israel seriam as estrelas. Então, nós temos o entendimento que essa mulher é Israel por causa disso. Outro ponto interessante é no verso 5 e 6, que diz assim, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É óbvio que esse filho é Jesus Cristo. E é óbvio que quem deu à luz ao filho, a Jesus Cristo, foi Maria. Porém, aqui ele está usando essa figura da mulher como a nação, como o povo, como Israel. Israel deu à luz a um filho. Por causa desse versículo, os católicos eles defendem que essa mulher ela é Maria. Porém, se nós lermos o capítulo 6, ele fica um pouco desconectado.
Porque no capítulo 5, no verso 5, ele diz que o filho nasceu e foi tomado para Deus. Ele resume todo o nascimento de forma bem imediata. Ele fala quem ele há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Pronto, Jesus ele nasceu, ele foi arrebatado para Deus, ponto. No verso 6, ele diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado para Deus, por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqueles que interpretam que essa mulher é Maria, eles dizem que isso aqui faz parte da perseguição que José e Maria sofreu quando eles fugiram para o Egito, quando Herodes tentou matar Jesus. Então, durante 2 anos, eles permaneceram escondidos no deserto, no Egito, fugindo do rei Herodes. Fica um pouco confuso. O versículo 6, ele não pode ser conectado ao versículo 5, se nós analisarmos dessa forma. Porque aqui no verso 5 fala que o filho nasceu, quem é o filho, e ele foi arrebatado para Deus. E como nós iremos entender que agora ele está sendo perseguido? Outro ponto interessante é que ele foi guardado em um lugar preparado por Deus por 1260 dias. Esses 1260 dias, eles refere-se aos 42 meses que nós estudamos na classe passada, ou aos 3 anos e meio, a metade dos 7 anos da tribulação. Se nós calcularmos 1260 dias, ele é o mesmo que 42 meses, ele é o mesmo que 3 anos e meio. Nós sabemos que Jesus, com José e com Maria, permaneceu apenas 2 anos no Egito. A Bíblia fala sobre isso. Então, esses 1260 dias está falando de uma nova perseguição que virá sobre a mulher. Essa mulher não pode ser Maria, porque Maria ela já está na glória, ela morreu, ela foi sepultada. Então, não pode ser Maria, mas pode ser Israel, a nação de Israel. Então, por causa desse ponto também, nós entendemos muito claramente que essa mulher, ela é Israel, que o filho é Jesus Cristo, que foi arrebatado por Deus para o trono, e esse dragão é Satanás Lúcifer. Ok. No verso 7 e 8, ele dá um apanhado bem interessante do que é toda essa história que vivemos, desde Gênesis até os dias atuais. O que é que rege, o que é que está acontecendo? No verso 7 diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui vai exatamente acontecer nesses dias. Exatamente esse texto, ele nos traz para o ponto atual, onde nós estávamos no capítulo 11, onde nós falávamos sobre a revelação do anticristo. Ele vai trazer um período de paz, e quando essa paz é quebrada, ele se mostra e ele deixa de enganar o povo de Israel. Então isso começa a acontecer aqui agora. Então, Satanás ele é precipitado do céu. O que é que acontece? A Bíblia, desde o início, ela conta essa história. Existia um querubim maravilhoso, esplêndido, em glória, e o nome dele era Lúcifer, e ele foi banido da presença de Deus. Ele habitava em Deus e com Deus, e ele foi banido. Achou-se corrupção em Lúcifer, e ele foi banido da presença de Deus. Essa é a primeira expulsão de Satanás de um determinado local, de um determinado espaço. Ele habitava na presença de Deus e ele foi banido dessa presença de Deus. Porém, ele ainda continua habitando nos céus. A gente, às vezes, pensa que Satanás e os seus demônios estão no inferno. Não, o inferno ele foi criado para Satanás e seus demônios. Porém, ele hoje, ele não habita lá, ele habita nos céus. Existem dimensões celestiais, ele habita em uma dessas dimensões. E nessa dimensão celestial, acima e fora
desse planeta Terra, fora dessa dimensão do tempo. Ele rege as nações, porque ele tem domínio sobre isso, porque ele tomou esse domínio desde os dias de Adão. Então, atualmente, ele vive, juntamente com seus anjos, nessa dimensão do céu, em uma dessas dimensões dos céus. Haverá guerra, e ele será expulso, da mesma forma que ele foi expulso da presença de Deus, e de uma dimensão primordial, a dimensão celestial principal, ele foi expulso, e ele habita nessa dimensão atual, ele é uma espécie de rebaixamento, e ele vai ser expulso também dessa, e habitará na terra, aqui nesta terra, próprio Satanás e seus demônios, ele estará aqui nessa terra. Depois haverá uma grande guerra, a gente vai estar falando sobre isso lá no capítulo 19, haverá uma grande guerra, e Satanás e seus demônios, ele será expulso desta terra, para que o Senhor Jesus implante o reino no seu milênio. Então Satanás, ele é expulso da terra, ele é aprisionado. Depois que ele vai ser solto novamente, ele vai se levantar, e a gente vai estar falando sobre isso futuramente. Mas é interessante você entender que sempre houve essas guerras. Sempre houve uma guerra entre o reino de Deus, entre os anjos do Senhor e os anjos de Satanás, os demônios. Sempre uma guerra para dominar espaço. Ele habitava na presença, ele foi lançado fora da presença, ele habita nos céus e ele será lançado fora dos céus, ele habitará na terra e ele será lançado fora da terra, e nem mesmo no inferno ele habitará, porque ele será lançado fora do inferno e será lançado no lago de fogo e enxofre, onde permanecerá eternamente. Então é interessante nós termos essa visão, ok? No verso 13, ele diz assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, isso vai acontecer, isso será no final, na segunda parte da tribulação, daqueles 7 anos, isso que será no final dos 3 anos e meio, provavelmente. E quando o dragão viu que foi lançado na terra e perseguiu a mulher que dera à luz a um varão, começa a perseguir Israel. Então esse aqui é o ponto atual, onde nós paramos na classe anterior. Nós já falamos, não existe uma cronologia exata no livro de Apocalipse. Então o capítulo 12, ele não é o início do final do capítulo 11, não. Ele inicia o capítulo 12 dando um apanhado geral, mostrando todo essa introdução. Ele fala sobre isso, sobre Israel, sobre Jesus que nasceu, todo esse apanhado, sobre Satanás caindo e arrastando um terço dos anjos, até que no verso 13 ele introduz, é como se fosse uma sequência daquilo que nós estávamos lendo anteriormente. Então é a quebra da aliança. No momento que Israel ele rompe com a aliança que ele tinha, um acordo de paz com o anticristo. No momento que Israel percebe que o anticristo ele é um falso, ele é um enganador, ele rompe esse acordo de paz. Satanás ele começa a fazer uma perseguição para a mulher, para Israel. No verso 14, fala que existe um socorro, e diz assim: foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Isso aqui fala do mesmo verso 6, fala que fugiu para o deserto porque tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Nós vamos ver a mesma coisa aqui agora no verso 14. Ele recebe grandes asas de águia para que voasse para o deserto, a um lugar onde fosse sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quem é a serpente? Nós vimos. A serpente é o mesmo dragão. No verso 9 diz: o grande dragão, a antiga serpente, chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, ele vai se esconder dessa serpente, de Satanás, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é a forma que nós lemos de 3 anos e meio. Daniel, ele também fala sobre isso. Você vai ver, quem estuda os trechos da escatologia, você vai ver isso diversas vezes. Tempo, tempos e metade de um tempo. Isso representa os 3 anos e meio. Então, aqui, por isso, nós marcamos que já aqui inicia o final desses 7 anos. Ok? O que acontece mais? No verso 15, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher
água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Água como um rio. Isso aqui é uma expressão utilizada para falar sobre uma grande multidão de pessoas. Provavelmente esse versículo fala sobre um grande exército. Um grande exército. Duas expressões falam sobre povos, água e mar. Nós vamos ver também isso no capítulo 13, quando uma besta ela é emergida das águas. Isso não quer dizer propriamente água, é uma metáfora, é uma linguagem simbólica. Ele está falando de uma grande multidão de povos, surge o anticristo. E o falso profeta que vai surgir no meio da terra. No verso 11 diz assim, vi subir da terra uma besta. No verso 11 do capítulo 13. A gente vai ler isso daqui a pouquinho, não confunda. Eu estou querendo explicar por que dessa água como um rio que surge da boca da serpente. Então, quando ele usa essa linguagem, rio, água como um rio, ele está falando de uma grande multidão de pessoas. Então, dá-se a entender que esse verso 16 está falando, no verso 15, está falando de um exército muito numeroso que Satanás enviará. Satanás, quando eu falo Satanás, eu falo também o anticristo, porque eles agirão em um só, como um só. Satanás, anticristo e o falso profeta, eles são a analogia da Trindade, o Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Muitas vezes nós lemos na Bíblia e nós não entendemos se ele está referindo-se à besta dragão ou à besta anticristo. Isso acontece porque o Filho, ele é semelhante ao Pai. Da mesma forma que Cristo, ele habitou no nosso meio. E quando os discípulos falavam, Senhor, eu quero ver o Pai, Cristo respondia, mas você está comigo há tanto tempo e você pergunta para ver o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então, da mesma forma será com o anticristo e Satanás. Então, essa serpente lança da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Isso representa um grande número de soldados, um grande número, um exército muito numeroso. No verso 16 diz assim, e a terra ajudou a mulher. A terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Que é isso? Isso nada mais é do que um exército pequeno. Terra representa povos menores, a água representa povos maiores. Então Satanás ele envia um grande exército, um exército muito numeroso, que é tragado, que é vencido por um exército menor, representado pela terra. A terra tragou a água. Esse exército menor vence o exército maior. Provavelmente esse exército menor seria uma coalizão Israel, ainda existirá uma força militar em Israel, claro, Israel é uma grande potência militar, e principalmente Estados Unidos. Porque nós defendemos essa questão dos Estados Unidos? Por causa das asas de águia. E nós já estudamos isso quando falamos sobre as bestas, as 4 bestas de Daniel. Eu não vou repetir sobre isso, a gente vai... Ela fala novamente no capítulo 2, no capítulo 13, no verso 2 de Apocalipse, aqui ele fala sobre o leopardo, o leão, o urso. Nós falamos sobre isso. Esse leão, ele tinha umas asas de águia, e agora no capítulo 13 ele não aparece as asas de águia, mas as asas de águia aparecem aqui. Então nós defendemos que essas asas de águia é a nação dos Estados Unidos da América. Então ele socorrerá Israel por um tempo. É bem interessante isso. Algumas pessoas perguntam, mas todas as nações não estarão contra... não estará contra... a favor do anticristo, estará contra Israel, todas as nações? Sim, no final, todas as nações estarão contra Israel. Porém, isso não acontece assim, não é muito simples. Isso é através de guerras, de conflitos. Grandes americanos, eles têm descendência judaica, então muitos defendem que essa nação aqui é Israel. Eu quero mostrar aqui um texto, eu estou com a Bíblia aberta aqui no capítulo 11, em Daniel, e diz assim no verso 36, na verdade eu quero ler aqui o 32, iniciado 32, que diz assim, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Aos violadores da aliança, ou seja,
existirá um povo que vai violar essa aliança. Que aliança é essa? Essa aliança de 7 anos, essa aliança de paz, esse acordo de paz existirá. Israel rompe com essa aliança. Israel será perseguido por Satanás, pelo anticristo, e não será somente Israel que violará essa aliança. Nós acreditamos que essas asas que protegem a nação de Israel também violará a aliança, e essas asas são os Estados Unidos da América. Amém? Ok. No verso 17 diz assim, e o dragão, um momento, voltando àquele texto de Daniel, ele diz que os violadores da aliança, então existirá um grupo que vai violar essa aliança, porém ele com lisonja, ele perverterá, ou seja, então haverá um momento que essa nação ela rompe com a aliança, porém em seguida ele vai conseguir convencê-las de voltar a estar contra Israel. Isso vai acontecer sim. Todas as nações estarão contra Israel. Porém, o Senhor permite um momento de descanso, 3 anos e meio, para que Israel seja guardada, ok? Então, no verso 17 diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O resto da sua semente, vírgula, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, no verso 17, um grande argumento também da Igreja Católica para dizer que essa mulher, Maria, é que Satanás ele foi fazer guerra aos da semente. Quem são esses da semente? São os judeus. Eles dizem que essa semente, os sementes de Maria são judeus, e ele vai fazer... uma interpretação um pouco confusa. Porém, o próprio verso 17, ele fala quem são essas da semente. Ele fala, fazer guerra ao resto da semente. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, Satanás ele vai tentar fazer guerra contra Israel. Israel estará protegida no deserto por 3 anos e meio, e ele vai enviar esse grande exército, e esse exército será destruído por um exército menor. E depois que ele não consegue vencer Israel, o que ele vai fazer? Ele vai fazer guerra contra os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Que são aqueles que creem, que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, os santos. Ele vai fazer guerra contra os santos, ou seja, ele esquece um pouco Israel e vai pelejar contra os santos. Então, basicamente, o capítulo 12 é esse. Se você tiver uma noção de que essa mulher é Israel, o dragão, ele é Satanás, e que existem alguns tempos diferentes. Ele inicia falando da mulher, ele fala do nascimento, ele separa um período antes de Cristo, ou seja, um período antes da morte de Cristo, depois Cristo sobe aos céus e até os dias de hoje. Então, existe essa diferença, ou seja, nós falamos também sobre as 70 semanas de Daniel. É como se ele usasse as 69 semanas, principalmente a semana onde Cristo ele foi morto, ele fala aquilo bem rapidamente, e ele foca agora na última semana, esses 7 anos de tribulação. Amém?